A história continua com Nanette ensinando Lucy, a criada, a amassar a massa. A desajeitada Lucy tem dificuldade em seguir as instruções de Nanette, mas a baronesa não se importa e até gosta de dar ordens. Surpreendentemente, depois de horas de trabalho árduo, Lucy consegue assar um bolo delicioso. Nanette tenta esconder sua felicidade e manter sua imagem fria, mas Lucy ainda se alegra com suas poucas palavras de elogio e a abraça antes de entregar as chaves prometidas a ela e explicar qual chave abre qual fechadura. Com as chaves finalmente em suas mãos, Nanette não consegue esconder sua empolgação, o que faz Lucy se perguntar por que ela quer tanto entrar na cozinha à noite. Inicialmente, Nanette diz para Lucy cuidar de sua própria vida, mantendo a imagem da baronesa rude, mas depois revela que desenvolveu um problema de comer lanches durante a noite. No entanto, como não quer que seu marido descubra, Lucy promete nunca contar a ninguém. Com a criada fora do quarto, Nanette sai da cozinha, animada por finalmente ter a cozinha só para si todas as noites a partir de agora. Alguns dias depois, enquanto se arruma em seu quarto, Nanette ouve as criadas cochichando sobre os criados da casa misteriosamente recebendo sobremesas e presentes e se perguntam como tiveram tanta sorte de repente. Nanette ouve e compara com o comportamento normalmente calmo e assustado delas ao seu redor, concluindo que seu plano está funcionando. Ela lembra como Luiz, algumas horas antes, a informou sobre receber uma cesta cheia de quitutes endereçados a muitos de seus criados pelo nome, assinados simplesmente pela casa de Beaumont. Ele perguntou se ela tinha algum conhecimento sobre isso, mas Nanette simplesmente respondeu que não e murmurou que devem ser os parentes distantes do barão. No presente, as criadas concluem que os quitutes devem ter vindo de seu gentil, humilde e bonito barão, enquanto Nanette se alegra por finalmente colocar sua única habilidade em bom uso. Ela se lembra de como nos últimos 3 dias tem assado por diversão e às vezes se empolga demais e acaba com muitos quitutes em suas mãos. Nesse momento, ela ouve uma das criadas alertando as outras sobre ter cuidado com os quitutes, pois eles podem estar envenenados. Uma das criadas responde que ela está viva depois de comer muitos, o que significa que os itens devem estar bons. Além disso, ela até achou deliciosos. No entanto, a outra comenta sobre como um dos muffins de mirtilo que ela comeu estava um pouco seco. O comentário atinge em cheio o coração da baronesa e ela se lamenta por ter queimado um lote inteiro de muffins simplesmente porque não conseguiu usar corretamente o forno de ferro fundido. Enquanto se lamenta e aspira a melhorar, ela também anota em seu caderno suas falhas como padeira. À noite, ela se encontra novamente na cozinha feliz por não importa quem ela seja, ou onde esteja, seja rica ou pobre, uma simples criada ou uma rica baronesa, ela sempre se encontra em frente ao forno se divertindo enquanto observa a massa crescer. Terminada uma fornada de muffins lindos, ela deixa a cozinha com uma cesta cheia deles, esperando deixá-la na adega fresca. No entanto, ela acaba se perdendo novamente e acaba na frente do escritório do barão. Enquanto espiava pela porta entreaberta, ela nota como Isaac parece pacífico quando está dormindo, ao contrário do olhar ameaçador que ele normalmente dirige a ela. Ao entrar silenciosamente em seu quarto, ela percebe como ele é aconchegante, com todos os seus livros e o silêncio. Decidindo que ele também merece um agrado, ela deixa silenciosamente um muffin em sua mesa, admitindo que um único muffin não pode compensar a infidelidade de Nanette. Isaac acorda de manhã surpreso ao encontrar o muffin cuidadosamente colocado em sua mesa. Alguns dias depois, Nanette olha pela janela, pensando em como o dia do almoço compartilhado está se aproximando, enquanto a criada Charlotte aperta seu espartilho para se preparar para andar a cavalo. A mente da criada está mais focada nos homens do lado de fora da janela, e ela aperta o espartilho um pouco demais, quase sufocando Nanette. Ela imediatamente se desculpa por estar distraída e Nanette se pergunta se ela está doente, notando a expressão horrorizada em seu rosto. Ela oferece a Charlotte o dia de folga, mas todas as criadas a mal entendem e assumem que ela está demitindo a pobre garota. Todas começam a implorar para que ela não a mande embora, e Charlotte insiste que pode trabalhar perfeitamente bem durante todo o dia e até mais. Nanette desiste e diz para ela fazer o que quiser. Mais tarde na cozinha, Nanette conta toda a história para Lucy enquanto trabalha amassando a massa.
A criada sugere que a distração de Charlotte pode ser por estar apaixonada. Ao ser questionada, Lucy explica que o rapaz dos estábulos continua quebrando o coração dela repetidamente, pois ela está apaixonada por ele desde criança, enquanto tudo que o rapaz faz é visitar a cidade de vez em quando e voltar com o coração voltado para uma nova mulher. Nanette se pergunta como Lucy sabe de todas essas coisas e ela explica que, como não tem muita presença, é mais fácil passar despercebida e ouvir as conversas. Mais tarde, Nanette vai para o estábulo, contando que faltam apenas 3 dias para ela aprender a andar a cavalo. Enquanto implora para o cavalo ser gentil com ela, ela reclama de como não pode faltar ao almoço compartilhado, pois precisa estabelecer contatos para escapar desse lugar sem ser decapitada. Justo quando ela cutuca o cavalo para andar para frente e deixar ela montá-lo, Gustave aparece do nada e pela primeira vez, ela se sente feliz em vê-lo. Mais tarde, enquanto estão do lado de fora do estábulo, Gustave fica confuso quando ela pede para ele ensiná-la a andar a cavalo. Ele lembra a ela que ela deveria ser uma das cavaleiras mais condecoradas do país, por isso é estranho ela fazer esse pedido. Nanette inventa que todos os seus prêmios, honras e troféus são falsos e a verdade é que ela não sabe andar a cavalo de jeito nenhum. Sorrindo timidamente, Gustave questiona se é genuíno ou apenas mais uma das desculpas dela para ficar sozinha com ele. Nanette diz para ele simplesmente recusar seu pedido se ele não quiser ajudar, mas ele responde que respeita seus segredos e ficará feliz em ensiná-la. Enquanto ele a ajuda a montar no cavalo, ele revela que o nome do cavalo é Biscoito e que ele consegue sentir medo assim como os outros cavalos. Então a primeira coisa que ela precisa aprender é controlar seu medo. Ela zomba do nome estranho e se pergunta por que uma fera como ele é chamado de Biscoito. Gustave revela que é seu lanche favorito e Nanette se sente aliviada que pelo menos a fera tem bom gosto. Depois de horas de luta, uma Nanette exausta cavalga nas costas de seu cavalo com Gustave montando ao seu lado. Justo quando ela está ofegante, ele menciona como é estranho ela ser uma cavaleira treinada, apesar de pertencer às legações, onde as mulheres cavaleiras são comuns, ao contrário de Obrigâncias, onde os homens predominam nos esportes equestres. A partir dessa pergunta, Nanette se pergunta se ele também não pertence às legações. Gustave revela que foi criado em Zeldan por sua mãe e se mudou para cá há alguns anos, então tecnicamente ele é apenas meio legação. Ele lembra a ela que foi contratado pelo barão após a morte do rei e lembra como achou que seria discriminado pelas legações na mansão por ser um Zelda. Mas como o barão é um diplomata, ele não poderia permitir a discriminação em sua própria casa e, portanto, ele foi tratado como o resto dos criados em sua mansão. No entanto, ele atribui sua boa aparência a isso, em vez da generosidade do barão. Um tempo depois, assim que Nanette se pergunta se ele é um espião, ele aponta como a baronesa tem andado no cavalo corretamente por um tempo e ela animadamente anda para frente, dizendo para ele não revelar seus segredos para ninguém, caso contrário ela o chamaria de mentiroso terrível. Ela parte enquanto ele a observa perplexo e mais tarde encontra Finn, que se vangloria da nova mulher que encontrou na cidade para seus amigos. Ela o reconhece imediatamente e logo avista uma Charlotte deprimida sentada em um banco próximo, ouvindo toda a conversa sem vergonha dele. Ao ver essa cena, a baronesa se vira para Gustave e pede um favor, dizendo que esse trabalho em particular exige seu melhor talento, que é flertar sem vergonha. Embora ele fique confuso no início, momentos depois ele se senta ao lado de Charlotte no mesmo banco com o braço em volta dela, falando sobre trabalho e clima. Nanette observa a cena de longe, percebendo como Finn observa os dois de longe, e internamente incentiva Charlotte a se vingar dele. Por outro lado, Isaac discute guerra e a situação atual da política de seu país com o general do exército. Ele decide contra o conselho do general de enviar tropas militares para as fronteiras do país, argumentando que, como estão tentando manter as cidades vizinhas calmas, algo tão ousado só iria piorar as coisas. No entanto, o general insiste que não tem outra escolha, já que a princesa se recusa a fechar as fronteiras, fazendo Isaac se preocupar com os tumultos que estão ocorrendo perto das fronteiras. À noite, ele confessa que os responsáveis geralmente são homens bêbados e briguentos e sugere impor um toque de recolher em vez de usar a força militar para mantê-los sob controle.
O general zomba e afirma que um toque de recolher não ajudará a acalmar o povo e que quanto mais esperarem, pior será a situação. Ele expressa sua decepção com a decisão do barão, lembrando de como era amigo próximo do falecido rei e deve entender que se o rei ainda estivesse vivo, ele também usaria a força. Isaac o ouve atentamente, mas esclarece que aconteça o que acontecer com a morte do rei, sua postura em relação à fronteira não mudará. Ele oferece enviar uma pequena guarnição em troca de concordar com o toque de recolher. Felizmente, o comandante concorda com sua decisão, comentando como sua natureza de fazer acordos deve ser lisonjeira para sua esposa. Ao ouvir isso, Isaac zomba, desejando saber o que Nanette quer: popularidade, destaque e lealdade, mas não é isso. Ele também se lembra de como concordaram em se casar com base em suas condições pessoais e admite que sabia que os sentimentos dela por ele eram superficiais, apenas não sabia que eram tão superficiais assim. Decidindo que há outras coisas para lidar no momento, ele se distrai e observa os soldados treinando à noite. Nanette se esgueira novamente para o estábulo para praticar, dessa vez com uma cesta cheia de guloseimas para subornar o cavalo. No entanto, assim que ela pede ao cavalo para ser gentil com ela ouve a voz de Finn e olha a cena de dentro do estábulo. Ela encontra Charlotte e Finn discutindo, com este último pedindo para a criada ficar longe do mordomo Gustave, alegando que o rapaz não tem real interesse nela. Charlotte responde que não é surpresa que ele não tenha interesse, afinal ela é apenas a desajeitada e simples Charlotte, e lembra a ele que ele foi quem lembrou a ela que um homem bonito como o mordomo não teria interesse em mulheres simples e desajeitadas. Finn insiste que não foi isso que ele quis dizer e confessa que ele apenas quer o melhor para ela. No entanto, Charlotte lembra a ele que ele não precisa pensar nela como uma irmãzinha como sempre fez. Ao ouvir isso, Finn acaricia o rosto dela, diz que se importa com ela e a chama de sua melhor amiga antes de beijá-la. Ao assistir essa cena, Nanette cora e se parabeniza por ser a casamenteira, se perguntando se esse é seu talento secreto. Mais tarde, ela sai para dar um passeio com seu cavalo e o lembra de ser gentil com ela depois de comer todos os seus biscoitos. No entanto, assim que ela se acomoda em suas costas, o cavalo começa a correr descontrolado e acaba jogando de suas costas. Com o cérebro sofrendo uma concussão, ela fica deitada no chão se perguntando se vai morrer de novo. Inconsciente, ela volta à sua vida anterior como Ellie e se lembra de seu segundo aniversário após a morte de seus pais. Ela se encontra de volta àquela velha confeitaria de onde ela escolheria um bolo de aniversário para si mesma, como pedido de sua tia para manter a tradição da família. Embora se sentisse solitária sem seus pais, Ellie ficava feliz por poder ter seu bolo favorito em seu grande dia. Depois de comprar o bolo e levá-lo para casa, ela pensaria em seus pais no caminho de volta. Sua mãe sempre a deixava fazer bagunça na cozinha quando estava assando e seu pai levava suas guloseimas para o trabalho e depois as avaliava honestamente. Embora depois da morte deles ela tenha decidido continuar assando para manter a memória deles viva, ela ainda se sentia solitária ao pensar em tudo isso e levou seu bolo para casa naquele aniversário. No caminho, um homem esbarrou nela e fez com que ela deixasse o bolo cair. Mesmo que ela continuasse dizendo a si mesma que poderia consertar o bolo arruinado, não conseguiu evitar as lágrimas que caíram de seus olhos. No entanto, quando ela volta a si, encontra-se novamente nas costas do cavalo e começa a chorar, pensando que ainda está sonhando. Para sua surpresa, porém, a voz de Isaac chama sua atenção, e ela se vê abraçada a ele acreditando que ainda está sonhando. Ela começa a cutucar o rosto dele, mas imediatamente fica chocada ao descobrir que seu sonho é totalmente realista. Assim que ela começa a cair novamente, Isaac a segura e diz para ela não cair de novo. Com a cabeça doendo muito, ela se pergunta o que aconteceu e o barão lembra que ela caiu de um cavalo e bateu a cabeça. É quando ela se lembra e pergunta a ele se ele salvou sua vida. Isaac suspira calmamente e diz que ela teria sobrevivido de qualquer maneira, já que tudo que ela sofreu foi uma concussão leve. Com a mente confusa, Nanette agradece a ele por trazer seu cavalo, aliviada por não ter que chamar uma ambulância agora mesmo. Isaac não entende o que ela quer dizer, mas ela continua questionando se as pessoas morrem de concussões em seu mundo.
o barão garante a ela que ela não morreria de qualquer maneira, mas ela ri nervosamente antes de abraçar o cavalo por trás e desabafar sobre como ele ainda não percebeu que sua esposa já morreu. No entanto, o barão leva isso apenas como uma piada e menciona como parece que ele se casou com uma pessoa completamente diferente nos últimos dias. Nanette então se lembra da antiga baronesa e de como ela traiu o homem e suspira, perguntando a ele como ele deixou passar tantos sinais vermelhos. Além disso, ela se desculpa por substituir a esposa que ele queria, assumindo que ele deve ter gostado de algo nela para pedi-la em casamento. Os olhos de Isaac se arregalam de surpresa com sua declaração. Em seguida, eles chegam à mansão, e enquanto o barão carrega Nanette de volta para dentro, ela se pergunta por que eles ficaram presos juntos em uma situação como essa, ambos completamente sozinhos e sem uma pessoa que os entendesse. Ela diz a ele que entende sua solidão, pois ela também sofre com isso. Achando-a imprevisível, ele continua a caminhar para dentro respondendo a todas as suas perguntas meio sérias. Ela se pergunta se está morrendo e ele diz que não. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim. Na manhã seguinte, Nanette acorda com sussurros de suas criadas, que se perguntam o que há de errado com a baronesa. Enquanto ela acorda lentamente, sente dor na cabeça e se pergunta se está saindo de um coma. No entanto, quando ela acorda, se encontra no mesmo quarto de sempre, cercada pelas mesmas criadas de sempre, o que a faz perceber que não voltou para sua vida anterior. As criadas lembram a ela como ela se comportou de maneira estranha quando o médico veio examiná-la e explicaram que ela ofereceu um aumento de 40% em seus salários por causa de seu trabalho árduo e elogiou cada uma delas, contrariando sua verdadeira natureza. No entanto, Nanette não consegue se lembrar de nenhuma dessas coisas, o que deixa as criadas chateadas. Ela se pergunta se estão chateadas porque esperavam que ela batesse a cabeça em algum lugar e mudasse completamente de personalidade. É quando ela se lembra e se pergunta por que não fez isso antes. Decidindo sobre sua nova agenda, ela se vira para suas criadas e confessa que sua experiência recente quase fatal a fez perceber algumas coisas e ela quer recomeçar agora, como se fosse uma pessoa completamente nova. Para começar, ela agradece às criadas por todo o trabalho árduo delas, deixando-as de boca aberta em surpresa e admiração pela perfeição desse esquema. Nanette caminha pelos corredores mais tarde, ouvindo as criadas cochichando sobre como é estranho que a baronesa tenha sido gentil com algumas criadas de manhã. Para provar que estavam certas, ela agradece aos mordomos que abriram as portas para ela, fazendo o resto das criadas ficarem boquiabertas de admiração. Lá fora, ela encontra Isaac tomando chá e decide se juntar a ele. Enquanto ela se aproxima dele, fica triste ao perceber que ele não está ciente de que sua esposa se foi, se perguntando se ela pode se safar de tudo e culpar sua amnésia. Ela se lembra dos casos de Nanette e percebe que isso não vai compensar nada. Além disso, ela se lembra vagamente da noite anterior e se lembra de ter se empolgado um pouco com ele. Depois de um momento, Isaac começa a falar e informa a ela que o médico que a examinou disse para ela tirar 2 semanas de folga por causa da concussão, então ela não poderá participar do jogo de polo. Embora fique feliz ao ouvir isso, ela age como se estivesse arrasada e decide arrasar todos no almoço compartilhado em vez disso. No entanto, para sua decepção, o barão revela que decidiu que eles não devem participar do evento de todo. Ela imediatamente perde a calma e diz a ele que eles não podem fazer isso, pois ela estava ansiosa por isso por muito tempo e, além disso, acha que cancelar em uma hora tão tardia seria bastante embaraçoso. No entanto, o barão desinteressado se pergunta se ela só quer ir por causa dos homens lá, já que ele quer se poupar de humilhação pública devido a seus casos um tanto sem vergonha. Ele recusa, mas com sua nova determinação, ela diz a ele que decidiu parar de se envolver com outros homens e se desculpa por tê-lo julgado mal contra seu melhor julgamento. Finalmente ela se desculpa por tudo e deseja que eles possam se conhecer novamente desde o início. Para sua decepção, o barão lhe diz que ele é um diplomata, então suas palavras não significam nada para ele, especialmente porque ele ainda não tem certeza das motivações dela. No entanto, felizmente ele permite que ela faça o que quiser em relação ao almoço compartilhado e diz que a natureza de seu casamento emocionalmente vazio, baseado apenas em interesses próprios, não permite que ele aprenda.
No entanto, Nanette se pergunta se eles podem se tornar mais do que isso um dia e admite seus erros do passado, culpando a experiência recente quase fatal que a fez repensar muitas coisas. Enquanto o barão a encara em branco, ela decide que não será mais a mulher que ele se casou, para melhor ou pior, e sorri para ele do outro lado da mesa, decidindo mudar a história do romance aos poucos. Ainda há muito a se desenrolar no almoço compartilhado, incluindo os relacionamentos extraconjugais do barão e da baronesa, mas é assim que esse segmento do Manhua termina. Se você gostou dessa história e quer que continuemos, por favor, comente abaixo o nome Isaac. Espero que tenham gostado da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para me apoiar. E se você quiser ver mais histórias como esta, confira meu canal para mais conteúdo emocionante. Obrigado por assistir e até a próxima!